Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. A partir de agora está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí na sua casa, onde você está, o Atualidades Pampa. Começa uma semana importante. Aliás, todos esses últimos dias têm sido muito importantes. Mas uma coisa me preocupa bastante. O estado do Rio Grande do Sul vai mandar PMs para o Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. PMs que faltam para nós aqui. Aí eu pensei cá com os meus botões, né? Eu disse, não, o governador não vai liberar PMs, pois está faltando PM, como é que vai liberar? Aí eu fui me aprofundar no assunto, ele não tem opção, ele tem que mandar, ele tem compromisso de mandar. Em contrapartida, vai receber automóveis, vai receber algumas coisas. Mas eu tenho uma esperança, eu tenho um fio de esperança, que ele não ceda o que nós não temos, o que nos faz falta. Nós não temos gente para oferecer. Não podemos ser obrigados a fazer isso. E mais uma vez nós estamos com o nosso dinheiro bloqueado de novo. Gente, eu queria dizer para vocês, novidades. Não, mas olha, esse filme a gente já viu e toda vez a gente morre no final. Fique conosco. Vamos saber mais detalhes sobre isso, vamos ver o que vai acontecer, se é que vai dar para saber. Mas tudo isso vai ter bom humor, claro, sempre tem bom humor. Tem gente nova na nossa bancada também. Fique aí, está começando o nosso programa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Pois não, boa noite, olá. Eu já dei um beijo bem? nela. Eu já dei um beijo. Deu um beijo em mim quando ele chegou. Sério? Coisa mais querida. Ele acha que nós não vamos perguntar onde ele esteve na sexta-feira. É um segredo. É um segredo. Justamente por isso que nós queremos saber. Mas mas antes de querer saber onde ele andou, vamos apresentar, vamos receber de novo nessa bancada, ou com outro nome, o programa, outra formação, Ariane Leitão, que sempre nos prestigiou aqui na TV Pampa em outras oportunidades, uma mulher que esteve sempre à frente e sempre batalhando as políticas públicas para as mulheres. Hoje tu continuas o teu trabalho, mesmo não estando no governo, né, Ariane? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Magda. Obrigada pelo convite aqui, Atualidades Pampa. E sim, a gente continua trabalhando com a questão da política para a mulher. Essa bancada que tem quase paridade aqui na bancada, praticamente paridade, né? Mas nós continuamos trabalhando com algumas militantes que estavam na Secretaria de Política para as Mulheres, né? Nós continuamos o trabalho hoje dando consultoria em política para as mulheres, né? Numa ONG, a ONG Coletivo Feminino Plural. E a ideia é trabalhar com sindicatos que têm muitas mulheres, como é o caso agora do trabalho que a gente está fazendo com o Sindicato dos Enfermeiros, mas 84% são enfermeiras, né? Então a gente tem feito um trabalho bem bacana, estamos iniciando aí um processo, uma caminhada agora nesse retorno também depois do... Tu tinhas um projeto muito amplo, né? Tu implantasse, enfim, uma série de coisas também, tu tem um projeto muito amplo que não tem por que não implantar e fazer através de uma consultoria, né, Ariane? Exatamente, essa foi a ideia. Então a gente procurou uma organização que eu já fazia parte antes, que eu milito há muitos anos, né, com o Movimento de Mulheres, e aí a gente organizou a partir desta ONG um trabalho de assessoria e consultoria para governos, né, para prefeituras, enfim, governos, mas também e especialmente hoje no ramo sindical, né, com sindicatos que tenham trabalho e tenham interesse em formação de gênero, sindicatos que tenham muitas mulheres, como é o caso esse do Sindicato dos Enfermeiros, né, que é estranho, né, é estranho, 84%... O nome do sindicato é de enfermeiros. E 84% são mulheres, então é estranho. O CEPEROS, a gente participou recentemente também de uma formação, estamos trabalhando a ideia também de um trabalho com o CEPEROS, né? Então, esse é o trabalho que a gente está tocando hoje. Eu fico bem orgulhosa de poder continuar a militância com as mulheres. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Convívio aqui. Vocês estão lendo muita revista, por quê, hein? Não estou lendo revista, estou preocupado com os acontecimentos em Brasília. Todos nós.
A comissão hoje se reuniu, mas por incrível que pareça, era o mais importante que acontecia hoje no país, a comissão que daria ou não admissibilidade. A votação ainda não começou, a qualquer momento deve ser feita a votação, que vai ser rápida. E o impeachment deve passar na comissão e vai para plenário. Mas qual é a notícia que acabou dominando o país? A gravação do Michel Temer. Mas o seu Michel Mas Temer... que é isso? Esse Michel Temer é fora da casinha. Eu acho que ele está precisando de alguém que trate de vazamento. Porque tem uns vazamentos. Não, ele tem problema muito... de vazamento. O Michel Temer sofre de problemas de vazamento. Porque pensa aquela cartinha boboca... Eu ouvi, aquela voz não é dele, desculpa. Aquela voz não é dele. Não, ele já assumiu. Aquela voz não é dele. Não, ele já assumiu a gravação. Ele já assumiu, disse que é dele, que mandou para alguns amigos. Agora, uma gravação. Magda, você é profissional de décadas em comunicação. Uma gravação... com 13 minutos e 50 segundos. Não é um arquivinho pequeno, é um arquivo de mais de 10 mega, que demora para transmitir. Aquilo não é vazamento, aquilo é um programa de governo. O que tu acha, Ariane? Na verdade, isso já aconteceu com o Michel Temer, né? O problema dele é de vazamento. Mas não é, né? Eu concordo com o Gustavo, ele vaza muito. Não é verdade. Incontinência. Porque, na verdade, foi um recado. Aquilo ali foi um recado, na minha avaliação, né? E hoje também pelas listas do WhatsApp circulou muito esse debate hoje, né? De mau gosto e também já prevendo o futuro, né? Que até onde a gente sabe o jogo não está jogado, né? As coisas estão acontecendo já vai assumindo uma perspectiva que é a partir de um processo, né, que tem várias contradições. E seja, né, para ambos os lados, aí nós podemos discutir sobre contradições, né? Sabe quem é que sentou na cadeira antes da hora? O Fernando Henrique sentou na cadeira do Jânio Guarda, lembra? O Mário Marcelo. Estava em São Paulo. Sentou na cadeira antes da hora e deu no que deu. Teve que levantar. Teve que levantar. Então, dessa vez, Vitorino, o povo quer qualquer coisa naquela cadeira. Até tiririca tirando essa mulher de lá. Deixa a Ariane concluir que você Deixa só a Ariane concluir. Não, então eu acho que, na verdade, sobre Michel Temer, ele já fez isso uma vez, né? E foi... Óbvio que não foi por acaso, aquela carta. Não foi. Né? A carta e agora um recado para a bancada, possivelmente para algum deputado que esteja em dúvida sobre a votação. Mas sabe o que é aquilo? Eu acho que ele jogou nesse momento, eu acho que todas as táticas são possíveis. Foi um jogo bom para ele? Não, ele jogou maldosamente. Ele jogou maldosamente, porque assim... Eu acho que não. Eu não vou tratar como vazamento, tá? Aquilo foi proposital. A exemplo da carta foi proposital. O que ele queria colocar era um programa de governo. E ele usou de uma estratégia em que dois aspectos abordados na gravação foram importantes. Primeiro, ele quis tranquilizar o pessoal do Bolsa Família. E ele usou muito tempo falando do Bolsa Família. Dizendo que não teria solução de continuidade, seria mantido, blá, blá, blá. E mais, aí ele usou um artifício, daí o porquê que eu acho que essa gravação foi propositadamente vazada. Ele falou em imediata renovação de pacto federativo. Ora, sabendo que 9 estados brasileiros estão pagando salários parcelados, que estão praticamente quebrados, das 16 das 23 unidades federativas estão quebradas, ele usou isso como uma forma de gancho. Na minha opinião, essa gravação ela foi vazada propositalmente e teve, acima de tudo, um caráter político. Ele fez promessas ali de campanha. Agora, eu acho que foi bola fora. Essa gravação vai custar caro para ele ainda. Primeiro lugar, que eu vi a gravação todos 13 minutos e 50 segundos. Primeiro, ele soa totalmente falso. Totalmente falso. Parece que é uma brincadeira. Ele disse que aquilo ali era um treino que ele estava fazendo para uma provável mudança. Essa é a explicação que ele está dando. Essa é a explicação que ele está dando. Vá treinar o diabo que eu carregue, né? Em segundo, sem nenhuma convicção, um homem que pretende alçar a presidência da Suprema Magistratura da Nação. Quer dizer, fala sem nenhuma convicção, ora bolas, nós estamos muito mal. Nós estamos pela bola 7, à beira do precipício. Como disse, eu não sei quem que falou isso, é melhor jogar precipício abaixo para ver o que vai acontecer, porque não é possível ficar mais nesse estágio. Como diz o nosso senador Romário, quando estiver à frente de um precipício, pense sempre em dar um passo à frente. Ele assim fala isso mesmo. Eu concordo com o Chicão, eu acho que a limpeza tem que ser feita de cima
A gente nunca defende aqui os políticos que são corruptos ou que, por algum momento, praticaram atos de corrupção. A gente acha que todos eles devem pagar, desde da presidente da República até o deputado federal, o deputado estadual ou o vereador, sem partido, sem ideologia, sem nada. É corrupto, é ladrão, tem que pagar pelas suas coisas. Mas eu acho que existe um processo, e esse processo ele existe, é o processo de impeachment que está correndo, e a sucessão é essa. Depois vem Michel Temer. Se Michel Temer cair, vai cair. Aí depois dele vai vir o Eduardo Cunha, que eu acho que já vai cair antes, Eduardo Cunha, entendeu? Que deveria, né? Eu acho que vai cair antes. Eu acho que vai cair antes, vai acabar caindo antes, porque não tem como segurar tanto tempo, né? Quer dizer, existe um processo político, mas existe também um processo judicial, e a gente não pode esquecer disso. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente tem que escolher a situação menos pior nesse momento, porque não existe boa. Situação boa, maravilhosa, não existe. Nem aquela assim, ideal, eleições, novas pessoas concorrendo, mas a gente não tem nenhuma oposição assim que surja um nome, né? Mas, Carla, de imediato. se me permite, assim, eu acho que o ideal, novas eleições, até já foi discutido um pouco isso, né, sobre as eleições gerais. Acho que a presidenta Dilma deu uma ótima resposta, né? Se todos os parlamentares resolverem entregar os seus cargos para a gente fazer uma eleição geral, seria uma alternativa. Mas ela falou isso de vai acontecer. Não, mas é que isso nós sabemos que no Congresso não vai acontecer. A frase dela foi a seguinte: vocês querem eleições gerais? Né? Falem primeiro com o Congresso e depois me tragam a proposta. Efetivamente, porque errado, hoje, né? no Brasil... Vamos conversar junto, né? Não é? Façam primeiro um mas lugar, é que não tem depois, como né? uma presidenta que está sendo julgada por um Congresso, como está acontecendo hoje, querer construir alguma coisa com o Congresso. Nós não estamos numa situação de construir, não tem né? como construir. Hoje nós estamos inimigos, né? Infelizmente, as pontes queimadas. E vejam, acho que é importante a gente fazer algumas lembranças aqui. Hoje mesmo eu estava pensando antes de vir para cá, disse, poxa vida, né? Nós temos um dos maiores corruptos da história do Brasil, que é o Eduardo Cunha, e eu posso depois tratar sobre a questão do impeachment, julgando uma presidenta que sequer investigada é em nenhum processo. Eu sei que a bancada aqui tem uma outra opinião, mas assim, ela não é investigada em nenhum processo. Ela não tem crime contra ela, embora tenha, obviamente, opiniões diferentes aqui, inclusive na bancada, mas ela não tem crime contra ela, tem uma recomendação do Tribunal de Contas. Conforme o direito administrativo, o Tribunal de Contas não julga, ele só recomenda sobre as contas da presidenta. E nós temos um presidente da Câmara que é um dos maiores corruptos da história do Brasil e que teria o papel hoje de fazer esse diálogo entre a Câmara e a Presidência da República. É o contrário, desde que ele entrou lá, o papel dele foi só pauta-bomba, estourar as relações, fazer de tudo para que o Congresso como um todo não trabalhe de forma conjunta, ou seja, para desestabilizar o país. É muito sério. Mas, isso, Ariane, muito sério. eu vejo de uma forma diferente. Realmente não existe uma investigação da presidente da República, mas também não existe, ela foi citada em algumas delações, ela não pode ser investigada por fatos anteriores ao exercício da presidência da República. Então, ela não pode ser investigada. Por isso que não existe uma investigação a respeito da presidente, mas que ela foi citada e que se ela não tivesse no cargo que ela está, ela poderia sim ser investigada. Se ela não tivesse imunidade, ela seria investigada, porque várias vezes foram feitas as citações. Aí, como tu disseste, realmente existem dois lados. Uns acham que o impeachment ele é legítimo, outros acham que o impeachment não é legítimo, né? Que vocês chamam de golpe. Então, assim, no meu ponto de vista, o impeachment é legal, é legítimo, pode não ser as pedaladas fiscais ou a assinatura dos decretos que foram sem a aprovação do Congresso, um fato tão importante, porque outros governadores não gostam dessa história do que o outro fez e também a gente pode fazer. Não gosto disso, acho que isso não serve como justificativa, mas a gente sabe que o impeachment também é político, foi assim a vida toda. Então, tendo uma justificativa legal e tendo um fator político, uma história política, uma situação política como a gente vive, então, na minha opinião, sim, é legítimo. Agora, não é ideal. Eu acho que seja o ideal Michel Temer assumir, mas é a via. Eu vou discordar. Juridicamente, tu também, advogada, sabes, assim, nós não temos uma recomendação do Tribunal de Contas, não é um crime. Não, mas aí é que eu quero discordar das duas. Aí que eu quero o direito administrativo diz isso, então nós temos, olha só, a presidenta Dilma está sendo julgada por 40% de uma comissão que é indiciada
Imagina, 40% da comissão do impeachment é indiciada, né? E o presidente do Tribunal da Câmara, que coordena esse processo, é réu num processo que ele já era para ter caído. Só de delações, que não é prova, né? Então não posso usar, mas só de delações. O cara tem esse, o Banco Central agora identificou as contas dele na Suíça, ele mentiu na comissão. Então, assim, este cara é um criminoso e este cara julga a presidenta? Não, mas peraí. Esse é mentira. Roubaram o show do país, não quer ser julgado. O Collor, o PT diz que o Collor. O Collor tinha crime, Chicão. O Collor tinha crime contra si. Nós estamos discutindo crime. Roubou a Petrobras. Tinha cheques. Acabou. Tinha cheques. Não, gente, a própria presidente não dá pra era gente falar com o coração, entendeu? É que não, a lei é a lei. A lei é essa. A presidente era na época da Petrobras, Passadina, que também está no relatório do impeachment, ela era presidente do Conselho. Mas o pedido do impeachment defendido pelo Hélio Bicudo, que está sendo hoje discutido, não está. É as pedaladas fiscais. Não, as pedaladas fiscais, porque são o Eduardo elemento principal. Exatamente, mas está lá no pedido de impeachment também. E depois da entrada do pedido, Ariane, surgiram outras provas, porque as provas surgem a cada minuto. A cada momento surgem mais e mais provas. A gente vê a sujeira é que nós estamos discutindo a legalidade aqui, né? Posso então, explicar, acho que... Por favor, Gustavo. Posso tentar explicar o que está acontecendo? Assim, quando se diz que não houve crime, se diz baseado no fato de que não existe uma condenação, portanto não houve crime. O crime só existe quando tem uma condenação transitada em julgado. A presidente da República, ela é julgada pelo Congresso Nacional. Então, assim, quando se fala, você não pode empichar alguém porque não houve crime. Não, o julgamento do crime é uma coisa e o impeachment é outra coisa, só que eles ocorrem no mesmo momento. Ela vai ser julgada pelo Congresso Nacional, pelas pedaladas fiscais, que representam um crime. É crime, sim. Está previsto na Constituição você adulterar. Se adulterar a contabilidade de um país, não, é crime, está lá previsto. Usar a caixa. O Miguel Reale Júnior explicou, deu o artigo, explicou. É crime você alterar, quando você não pode, crime de responsabilidade, você empenhar recursos sem recursos de caixa. Mas a AGU você também pegar dinheiro. Que não é crime. Sim, mas Ariane, é crime, sim, Ariane. Crime de responsabilidade. Sim, mas aí o Bicudo sustentou que sim. A AGU sustentou que não, mas Ariane, a gente tem direito de ter a nossa... Ninguém entende absolutamente nada do que você disse. Ponto de vista. Foram apresentadas as provas e junto às provas foi pedida a pena. O impeachment é a pena. O crime é a pedalada fiscal, previsto na Constituição como obter empréstimos de bancos públicos sem aprovação do Congresso, medidas provisórias em vigor sem aprovação do Congresso. Então, assim, eles vão julgar se ela cometeu os crimes de responsabilidade que estão previstos na Constituição. Se ela cometeu esses crimes, ela vai receber o impeachment como pena. Então, quando se diz assim, não houve crime, sim, só vai haver crime quando ele for transitado em julgado. E o trânsito em julgado é o julgamento do Congresso Nacional. Então, assim, houve crime? Não. Houve indício de crime que será julgado pelo Congresso Nacional. O Congresso decidindo que foi crime, as pedaladas fiscais, então a pena vai ser o impeachment. Então, assim, esse discurso, não houve crime. Claro, não houve crime. Por exemplo, o sujeito que matou 10 aqui embaixo, ele não é criminoso até transitar em julgado a sentença dele. É exatamente o que acontece. Quem vai julgar a presidente da República é o Congresso Nacional. Então, se você disser agora, não houve crime, sim, eu concordo, não houve crime. Mas o processo de impeachment é ilegal? Não, não é ilegal. Ele é perfeitamente legal. Estou colocando a posição da lei. Claro. Só tem uma coisa, Janine. Todos os parlamentares que votarem a favor do impeachment estão com a carreira sacramentada, selada e sem futuro. Hoje o Walter Knight... Contra o impeachment ou a favor do impeachment? Não, que votarem contra o impeachment. Falou a favor. Claro, porque está votando contra o povo, né? O Walter Knight até falou com o Afonso Mota, ele disse, foi categórico, ele botou na internet que vai votar contra o impeachment. Então, o que aconteceu? Todo mundo dizendo, esse cidadão vai ser hostilizado, não vai poder caminhar na rua e não vai se reeleger, porque o povo quer o impeachment.
Outro caminha a favor do povo, Eu não outro sei, caminha contra mas o povo. nós tínhamos as caminhadas que aconteceram pró e contra, elas tiveram praticamente o mesmo tamanho. Não é essa sensação. Não era essa Mesmo sensação que nós tamanho? tínhamos das pessoas. Não E é só olhar não era a participação das pessoas. Pô, não tinha Eu não camisa acredito vermelha que e nem sanduíche de eu não mortadela. acredito. Não, mas nós ninguém. Não, só um pouquinho, né, Gustavo? Eu não estava comendo mortadela, nem eu, nem as pessoas que estavam lá. Mas você é uma parlamentar, você é uma filiada do partido. Vamos manter As pessoas que participaram, daquele protesto, a grande parte dessas pessoas eram inclusive apolíticas, porque tinha cartazes contra o Cunha, contra o Renan, contra a Dilma, contra o Lula. Então Sim, as pessoas e coisas queriam horríveis mudanças para o país. Já a passeata que apoiou a Dilma, todo mundo viu, era ônibus encostado aqui, ônibus encostado ali, camiseta, coisa e tal. Então, sabe, era um negócio, não dá para comparar os dois movimentos. Sabe, você tem um movimento hoje de 90% das pessoas querendo mudança e 10% das pessoas fazendo barulho e com a chave do cofre na mão para impedir isso. Essa é a realidade do país hoje. Eu não concordo. Sim, claro, você não pode concordar, mas é a realidade. Inclusive, eu sou parlamentar do PT, eu saio do partido que é um absurdo. Vai ser uma debandada o Lula, eu não sabia que tinha uma cobertura, eu não sabia que tem o samba, eu não sabia. Bom, falando em debandada do partido, a Ariane, ela é da executiva, tanto municipal quanto estadual do partido. Sim, do diretório, né? da executiva municipal e do diretório estadual. Não, é que nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma posição muito crítica, né? Todos os parlamentares que de alguma maneira também tiveram posições críticas ao governo Dilma seguem no partido. O exemplo é o próprio Paulo Paim, né? Que optou por continuar no Partido dos Trabalhadores. Aqui a nossa postura, a gente acaba pagando muito por uma situação que nós não contribuímos em nada praticamente, né? Os nossos governos todos aqui, nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso. Então, a informação de que estaria acontecendo uma debandada pegou todo mundo de surpresa. Nós não temos nenhuma informação sobre isso. Essa informação veio do centro do país, foi na Folha de São Paulo hoje, e eu achei estranho. Porque não é do estilo do governador Tarso Genro patrocinar grupos para se desfiliar do PT. Eu achei aquilo meio esquisito. Está na Folha de São Paulo de hoje e está com todo jeito de chutometria. E aliás, tem muita coisa nesse todo momento. Todo jeito de chutometria. Né? Tem muita coisa. E nessa hora sai muita conversinha daqui, conversinha ali. E a gente, como jornalista, tem que filtrar. A gente, como jornalista, tem que filtrar. Mário Barcelos, fala. Tem uma informação aqui sobre o ex-presidente Lula, que afirmou em reuniões com integrantes do seu partido e líderes partidários que, caso não tenha autonomia para tocar o governo após uma eventual vitória de Dilma no impeachment, deixará que avancem no partido e entre os aliados as discussões pela realização de eleições gerais. Porque fizeram uma nova pesquisa, a Datafolha fez uma pesquisa e já apareceu em primeiro lugar. Sim. Segundo lugar, a Marina e em terceiro lugar, o Aécio. Então, ele disse isso. Eu não sei exatamente, ele teria falado isso. Eu duvido também. Testemunhas, eu estou apenas passando a informação. Se a presidente Dilma se mantiver no governo, duvido que o Lula porque o Lula vai querer derrubar a Dilma. Seria uma traição, uma trairagem do Lula, porque realmente, se existe a Dilma, é em função do que o Lula fez por ela. Mas a campanha toda foi feita pelo isso Lula. aí não. Isso aí agora tem aquela indústria do fulano disse, Beltrano disse. E aproveitam e confundem mais ainda as coisas. É muito confuso. É porque vira um disque-me-disque e a política brasileira se tornou, infelizmente, em Brasília, um palco de um circo. Pô, eu tentei assistir essa comissão do impeachment, gente, o que é aquilo? É bem deprimente. É triste aquilo, saber que o país está na mão daquelas pessoas. Não, e o país está parado. A única coisa que se movimenta são as demissões das pessoas. Essas continuam indo muito bem, obrigado. Essas continuam. E as pessoas continuam brincando de aparecer. Esse final de semana eu falava com uma senhora que ela coordena uma creche aqui em Porto Alegre e ela recebe dinheiro do Brasil Carinhoso, né? Que é um programa ótimo, que, imagina, ajuda as mães crecheiras a organizar as creches, que é um espaço que precisa de muito recurso, né? Em parceria com as prefeituras. E, tipo assim, ela está recebendo os valores, mas sempre tem um senão, né? Será que no próximo mês ou seja, elas não conseguem ter um planejamento do trabalho que elas desenvolvem com esse projeto, por exemplo,
porque não sabem se vai ter o dinheiro, se vão receber. Esse clima de instabilidade, sobretudo para as pessoas mais pobres, para as populações mais vulneráveis, é muito ruim, muito complicado, porque atinge especialmente no final mulheres e crianças, né, que são os mais pobres, famílias chefiadas por mulheres. E na sequência, SPC Brasil estima que mais 800 mil pessoas tiveram o CPF negativado em março. O Brasil tem hoje 58 milhões e 700 mil pessoas negativadas no SPC. Um em cada 4 brasileiros. Vocês estão imaginando o que significa isso para o comércio? Porque eles não têm direito a fazer novamente compras. O comércio está estabelecendo agora carnês e tal, perde o crédito e não pode chegar numa loja e comprar mais. Então a loja não vende mais. Lojas que tinham 5, 6 vendedores estão com apenas 2 vendedores, quiçá um vendedor. Esta é a crise que o Brasil enfrenta, a crise econômica. Eu disse aqui diversas vezes, se não tivesse crise econômica no Brasil, a história seria diferente. Nem essa história do impeachment, acho que nem teria essa coisa do impeachment. Sinceramente, é a minha opinião. Porque a situação econômica do país é que está levando tudo isso. O impeachment avançou por conta dos problemas econômicos, né? Da má administração. Sem problemas econômicos, uma nação, ela tem inclusive parcimônia com a corrupção. Sim. A gente vê algumas nações aí que notadamente são corruptas, mas quer um exemplo maior que a Itália? A Itália é talvez o país mais corrupto da Europa. Mas a Itália você não vê bagunça, porque a Itália está sempre tão bem. O Peru é a mesma coisa. Salário mínimo na Itália, 850 euros, salário mínimo na Itália. Ninguém ganha salário mínimo, que quem oferece salário mínimo lá não arruma trabalhador. Mas a crise de desemprego está grande lá. Na Itália? Muito grande. A Itália reagiu, afastou o Berlusconi, aquela turma estatizante dele, porque o Berlusconi é um cara de direita, mas era estatizante. Ele distribui as empresas públicas para os amigos. Quer dizer, não é muito diferente agora aqui no Brasil, mas enfim. A Itália está vivendo crise. O que acontecia lá na Itália foi revertido pela pressão popular. O parlamento italiano nem precisou. Mas a Itália é um país completamente corrupto, lá é propina para tudo que é lado. Mas a população tem paciência porque vai bem. O problema do Brasil que estourou aqui foi isso. A economia estourou, nós perdemos 2 milhões de empregos até o dia 2 de abril, segundo os dados estatísticos do IBGE, 2 milhões de vagas. Já nem falo pessoas demitidas, vagas que foram extintas. Extintas 2 milhões de empregos até o dia 2 de abril, segundo os dados do IBGE. Então, assim, o problema está aí, a falta de confiança, a gente indo embora. Você abre revistas americanas, você vê os corretores de imóveis da Flórida dizer, pô, brasileiro, quando desembarca no avião, os corretores de imóveis estão esperando ele no pé do avião. Porque está todo mundo se mandando. Mas também não é tanto assim. Sim. Não tem tanto Magda, é um neologismo, mas é uma verdade. Já tem um bairro de brasileiros na Flórida. Sim, isso eu sei. Então, claro que é um neologismo que está se fazendo. Mas dá a exata impressão de que se a economia mudar, mudam os ventos políticos. Porque não tem nada que dói tanto no brasileiro quanto o bolso. Agora, o que dói muito é a gente comprar na banca, como eu comprei hoje, uma revista, veja, com uma capa dessas aqui, ó. Isso aqui destrói, bota mais uma pá de cal em cima de um país. Olha aqui, ó. Lamentável. É um anúncio de liquidação de casa. É uma queima de coisas. Estou falando sabe? lá, Magda, que a desistência vale 400 mil. E 1 milhão... Sabe? Não, quando eu olhei, brincadeira isso daí. 2 milhões para quem vota a favor, 1 milhão para quem não apareceu. É mais uma pá de cal em cima de um país que já está... Para que isso? Para que a revista faz? Deixa eu ler a frase Por pior que esteja a situação... Deixa eu ler a frase do deputado Chapinha. Eu vai falar porque a Veja, sinceramente. Sabe? Mas eu acho que ela está no papel. Deixa eu ler a frase do deputado Chapinha. Uma coisa de negociação. Se é um jornalismo que não é jornalismo, é a Veja, né? Vocês conhecem algum partido PSD? Perdoe os membros do PSD, mas eu não conhecia o partido, não sabia que existia. PSD? Não é do ex-prefeito de São Paulo? Não sei. Não sei. O deputado Francisco Chapinha, deputado federal pelo Pará. Acho que é o partido Olha a frase do Chapinha. Eu nunca ganhei nada. Agora que me ofereceram, eu não posso deixar de aceitar. Essas pessoas é que estão decidindo o futuro do Brasil. Sem ideologia, o que eu quero dizer é o seguinte...
Essas pessoas é que estão decidindo o futuro do Brasil, o futuro do seu bolso, o futuro do seu filho, o futuro da sua nação. Seus netos. É esse tipo de gente. Então, Magda, uma coisa que foi sensacional, eu achei assim, bom barato, que como tem político negativo, gente que não poderia existir na nossa política, e eu sou um cara que todo mundo sabe que eu não sou de direita, eu sou militarista, eu acho que tinha que ter militar, golpe mesmo, já que é golpe, é golpe. Vamos dar um exemplo. Susana Richthofen cometeu o maior crime que o ser humano pode cometer. Segundo os romanos, era para ser empalada, porque ela matou a própria vida que gerou ela. Ela matou a paulada, a mãe e o pai. Esse é um crime hediondo. Essa pessoa, num país matricida e parricida. Ela saiu através dessas nossas leis que não existem, sabe? Sabe quem estava lá esperando ela? Maria do Rosário. Maria do Rosário representando a ONG. Eu acho essas pessoas, tchê, não merecem o respeito de ninguém mesmo. Isso, agora só tem uma coisa. Quando morrer, também na frente do diabo. Dizem, eu sou muito católico e sou espiritista e batuqueiro, e sei que na frente do diabo e na frente de Deus vai ter uma fila. A do diabo, Maria do Rosário, está bem na frente do diabo. Ela que quer dar passe livre para os caras nos assaltar. Bom, não é questão de respeito, é questão de verdade. Quem estava lá era ela, não era eu, não era tu, não era ninguém. Ela estava, mas tem o quê? Qual é a prova que a Maria do Rosário estava recebendo a Suzana? Foi uma história fotos, em tudo que é parte da internet, representando ONG, direitos humanos. Desculpa, não. Mas se ela fez isso, ela acabou. Não, com certeza não. Gente. Não, então eu vou dela. Não, é que eu acho que a gente precisa ver as fotos, porque eu nunca vi no circulando é uma nenhum. montagem, então. Não circulando. Eu vi a foto da Gente, será que não? Não, na verdade, eu acho que tem um... Assim, eu acho que aqui ninguém tem imunidade parlamentar também para falar. Ninguém tem imunidade parlamentar aqui, né? A Sofia estava falando aqui, mas a Sofia tem imunidade. Não, imunidade. Eu não tenho imunidade nem contra a gripe. Nem contra a gripe. Ninguém tem imunidade. Só tem cara e coragem. Cara e coragem. Acho que tem um elemento que eu queria trazer aqui, acho que a gente pode... Acho que é um elemento que nós vamos todos concordar, todos e todas, que é... Hoje eu estava no TRE... Olha, assim, não, eu acredito que sim, né? Porque assim, ó, quando a gente discute o problema da política brasileira, a gente discute exatamente essa questão do financiamento, né? Outras experiências, como nós vimos aqui, por exemplo, ao lado do nosso país aqui, é o Uruguai, que trata a política a partir do financiamento público. Por que eu estou dizendo isso? Porque os partidos recebem muito dinheiro do fundo partidário, pessoal. A partir do fundo partidário, nós já podíamos ter a manutenção das campanhas e fim dessas campanhas privadas. Acertou, eu concordo. E fim de financiamento privado. Por que acontece esse tipo de corrupção? Por que as empresas ganham propina? Porque tudo é a partir da doação, já é separado o valor que vai ser doado para a campanha A, B ou C. E esse não é um partido, vai do PSOL ao DEM. Entende? Esse é o nosso maior problema. Não distanciar muito da notícia. Falsa essa notícia da Maria do Rosário da Suzana? É falsa. Olha aqui, ó, dentro disso que a Ariane falou, é o seguinte, o Eduardo Cunha se elegeu como presidente da Câmara com essa promessa. Ele passou de 270 milhões para 770 milhões no fundo partidário. Essa era uma proposta dele que elegeu ele na Câmara Federal. Transformou hoje partido político numa entidade autofinanciável. Sim. O que eles recebem é possível o partido sobreviver e fazer campanha. Não satisfeito, o Eduardo Cunha está prometendo para salvar a pele passar para 1 bilhão e 100 milhões. É a proposta dele, do fundo partidário. Ou seja, os partidos recebem muito dinheiro. Então, quando a gente fala assim, financiamento público, já existe o financiamento público. Pronto. Já existe o financiamento público, não precisa nem um centavo, a gente já paga. Então, sabe, eu acho, minha opinião, de que a extinção pura e simples do financiamento de campanha deveria ser um projeto aprovado imediatamente. Agora, aí vem o lado negro da força. Você acha que isso teria alguma chance de passar no atual Congresso brasileiro? Infelizmente não. Não, né? Por quê? Porque desses processos todos aí que a gente está vendo de corrupção, esses processos terríveis,
Os caras estão lá no balcão do negócio. Quanto que tu me dá pra eu votar contra? Que não tem ideologia nenhuma. Tem o bolso. É triste, gente. É muito triste pra quem faz política séria. Que nem nós temos o caso do professor Raul Ponte, que a cada eleição hipoteca a sua casa. Ele Sabe? Por favor. Então, assim, as pessoas pagam o justo pelo pecador. Infelizmente, como dizia minha avó, né? Que a Deus Tinha que trocar todo esse Congresso. Esse Congresso tinha que sair todo mundo. Tinha que fazer uma nova eleição, tem que trocar isso aí. também acho. Porque não é possível. Os caras, os homem-bomba não querem vir pro Brasil. Pois é, porque não é possível. Fala desse, O Chicão chamou o Estado Islâmico, cara, não. Não querem vir pra cá. Ficaram com medo. Ficaram com medo do nosso Congresso. É possível. Desse tal de Chapinha aí que vai Sabe o que deram para ele? Não deram grana, deram a superintendência do INCRA no Pará, que é o estado que tem o maior número de encrenca, de invasão de terra, de Mas daí tá errado quem aceita e quem oferece, né, gente? Quem aceita, quem oferece, quem tá nesse processo. Deram a Quem tá envolvido superintendência do nesse INCRA bolo para ele. Imagina o que esse cara vai fazer lá. É uma nojeira tudo isso. Eu realmente acredito que esse processo todo que nós estamos vivendo, e aqui falo a partir de quem é militante do PT desde sempre, desde os meus 17 anos, sou de uma ala do partido que é super crítica, não é da ala da direção nacional, que passando o impeachment, digo passando contra ou a favor, seja o resultado que aconteceu, o golpe, né? Nós precisamos nos reinventar, né? Acho que nós temos figuras extremamente simbólicas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, como o caso do Raul, do Olívio, do próprio governador Tarso, que são pessoas que, né, têm uma atuação acima de qualquer suspeita e que a gente precisa se reinventar até na atuação das campanhas, eu entende? Concordo, mas vamos pegar por um outro aspecto aqui. Olha bem, o PT cometeu um erro gravíssimo no país, que foi tratar a gestão pública de forma político-partidária. Nós temos pessoas gerindo orçamentos de milhões de reais na esfera federal sem condição de ser síndico de prédio. Vamos deixar bem claro, algumas decisões tomadas que nos levaram a esse debacle econômico foi exatamente por falta de quadros no PT para gerir, mesmo que por coligação, um país do tamanho do Brasil. Então, assim, o governador Tarso Genro, ele é um homem honesto? Sim, é um homem honesto, mas na minha opinião foi um péssimo governador. O governador Olívio Dutra fez uma lambança atrás da outra, privatizando o ônibus, encampando o ônibus, Gustavo, nós temos um secretário. Mandou a Ford embora, deixou o presidente da Ford esperando 2 horas e ele recebendo os membros da Farc. O governador, e o outro nome que você citou foi o seu Raul Ponte. Seu Raul Ponte tem uma pensãozinha federal, daquele negócio de perseguido político, recebeu também 300 e poucos mil. O Raul Ponte foi torturado, Gustavo. Torturado no pau de Ariane, eu apanhei na frente do Colégio São Judas Tadeu lá, porque também fiquei gritando democracia e nunca pedi nada para mim. A gente vai ter que conversar sobre direitos políticos, né? Não, mas isso aí foi uma bobagem criada pelo seu Fernando Henrique Cardoso, essa tal de comissão de não sei o quê, de indenização, e teve muita gente, virou um negócio fantástico para muita gente. Então, assim, o seu Raul Ponte, não tenho nada contra a idoneidade dele, não tenho nada contra o seu Tarso Genro, não tenho nada contra o seu Olívio Dutra. O seu Olívio Dutra até gosto, que é uma figura simpática, educada e tal. Mas eu não votaria em nenhum deles, porque já provaram para mim que não são bons gestores. E esse é o problema que o Brasil tem hoje. Gestores, a gente precisa de gente para gerir, não é para ser simpática. A governadora Ieda Cruz, que não é uma pessoa simpática, porque a governadora Ieda Cruz provocou briga com todo mundo, mas foi a única governadora que ficou 4 anos no azul. Os números do Tribunal de Contas provam isso. E, no entanto, foram na frente da casa dela apedrejar, xingar os netos dela, coitado, com bandeirinha vermelha. Então, esse é o problema que nós temos no país. A politização da gestão pública tirou o componente mais importante que nós precisamos para crescer e evoluir. Nós fizemos, né, Gustavo? Não foi qualquer governo que está no governo coloca os seus quadros de confiança para ali. Agora você veja, está me falando da falta de qualidade técnica, né? Eu não concordo, obviamente, nada. Obviamente, contigo não concordo. Fui secretária de Estado, nós tínhamos ótimos quadros aqui, né? Agora veja, nós temos o secretário da Fazenda hoje do governo Sartori, ele mesmo disse que ele não sabia fazer conta. Ele falou. Sim, mas o Sartori, eu não estou defendendo o Sartori. Mas estou fazendo uma avaliação. Eu não estou defendendo o Sartori, eu estou fazendo uma avaliação do Tarso Genro. Nós tivemos, por exemplo, um secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul durante o governo Tarso, que era um cara que tinha total condição para isso, um economista que fazia esse trabalho. Mas, no entanto, disseram que deixaram caixa limpo, né? Olha, não é verdade. Tão bom que ligou pro zero. Eu vou dar uma frase aqui. Fala o Marvin. Não, eu só quero dar uma frase aqui. O PT é ótimo na oposição.
Essa frase é de quem? Do Maluf? Bons governos. Maluf que disse, PT é ótimo na oposição, porque é barulhento. Mas como gestor... Sábado e domingo. Posso ler o WhatsApp? Claro, deve. Aliás, o Maluf está muito triste, viu? Porque ninguém mais chama ele de ladrão, nada. Olha, no Brasil de hoje, o Maluf virou batedor de carteira. Quase nada. Ele vai para pequenas causas. Ontem eu vi quanto é que a Petrobras está devendo, sabe quanto? 500 bilhões de reais. É metade do orçamento brasileiro. Vocês viram a comissão do Eduardo Cunha só num negocinho que acharam agora? 5 milhões e 100 mil dólares. Sabe quanto isso está em reais? Todos. Todos. Tá, vai lá, cara. Eu acho que o WhatsApp, o Jackson, de Caxias do Sul, ele toca num assunto bem importante. Sábado e domingo, muitos deputados vão alegar que não compareceram para votar porque perderam o voo. Isso quer dizer, tem alguns deputados que no momento mais crítico que nós vivemos, eles vão estar ausentes de propósito para não dar o seu voto. Escutei hoje um deputado do PDT falando que não for, está marcado na paleta. Eu já fiz uma contabilidadezinha e vou dizer para vocês com sinceridade. Fiz uma contabilidade superficial, que eu vou dizer com sinceridade, o impeachment não vai passar. Não passa, claro. Não, mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas tinham que ser obrigadas. A gente paga para eles votarem. Agora o voto é obrigatório. Entendeu? Trabalhar, pelo amor de Deus. Isso é uma falta de coragem. Volta a minha opinião. Volta a minha teoria aqui. Os salários dos políticos. O político deveria receber como um servidor público. Eu também acho. Né? Porque as pessoas entram para a política para seguir uma carreira política. Isso não é profissão. Que bom. Entende? Por favor, nós vamos ter coerência. E porque eu estou citando pessoas aqui, por mais que aqui, óbvio, não tenho a mesma opinião do Gustavo, né? Acho que foram ótimos gestores, mas assim, porque são pessoas que têm profissão. Professor, outro advogado, não é uma volta para o seu escritório. Então, o senhor tem que volta da aula, que nem um ponte, volta da aula. Tem que votar, seja contra ou a favor, entendeu? Tem que cumprir gente, político profissional, vocês quando forem votar, essa obrigação, o senhor ganha muito quando bem. forem votar, eu dou 2 recomendações. Olhem o patrimônio do seu candidato. Porque se o patrimônio cresceu de uma maneira absurda, é político corrupto. Segundo, olhem a profissão do seu candidato. Se ele tem, ou sua candidata, especialmente, né? Que nós vamos eleger mulheres, né, Luísa? Isso que eu te pergunto, candidato, o ex-presidente Lula. Qual é a profissão do ex-presidente Lula? Torneiro mecânico. E qual é a evolução de patrimônio do senhor presidente, do filho do presidente? Não, a gente está tratando de exemplos políticos. Lulinha não é candidato. Lulinha não é candidato. Não, mas aí fica fácil, né? Não, mas aí, Carla, uma pessoa que era a pessoa que limpava o zoológico e que hoje é uma das pessoas mais ricas do nosso país, ele teve uma evolução de... Não, mas a gente sabe. Gente, é que eu não sei, eu não tenho esses números. Entendeu? É uma evolução, mas aí a gente tem que pesquisar bem. Eu acho também, mas se o Lulinha fosse candidato, o nome dele ia estar lá no portal da transparência. Mas tu como uma operadora do direito também sabe muito bem que várias pessoas se utilizam de subterfúgios para esconder os seus patrimônios. Quando eles não podem ser declarados, eles são feitos de formas diferentes. Mas são tem muitos políticos que sequer escondem. Bom, mas então, eu não sei como é que eu acho que quer escondem, porque a coisa tá tão sem vergonha, tão ordinária. Isso que eu tô querendo dizer, eu estou discordando de ti. Mas aí eu não sei nem qual é o pior. Aquele que sequer esconde do que aquele que vive escondendo. É uma coisa que nós não temos como saber. Eu acho que as duas coisas são ruins. Eu acho que as pessoas... Mas é que aí tu vai colocar a questão da dúvida sobre todas as pessoas. Todas as pessoas aí podem esconder. Não, eu não estou falando, não. Existem uma série de outras provas que não documentais, falando do ex-presidente Lula, que levam a crer que ele é, sim, dono do sítio e dono do triplex. Cara, nós estamos falando de outro assunto, tá retomando o caso do presidente Lula. Não, tu falaste que porque a gente tem que investigar os políticos pelo seu patrimônio e pela sua profissão. Não é investigar, eu disse antes de você votar... Antes de você votar, agora para presidente. Já foi candidata 2 vezes. Antes de você votar, verifica como está o patrimônio do seu candidato. Né? Antes em 2018, faça isso. Pelo amor de Deus. Vocês falam tanto que o PT é mau gestor, então o que sobra por Sartori? E ele é do PMDB, é o que diz o Sérgio Goulart. O Eugênio Carlos diz assim, Datafolha, diz ele, para que esse
Datafolha não vale nada, comprado totalmente pelo PT. Não, isso não é verdade. Bom, eu tô falando que o telespectador tá lendo aqui. Não, quem rouba feio nas eleições, né, o Datafolha. Segundo, ficou até uns memes na internet. Aliás, Segundo o Datafolha, X% isso, X%. Nestor Manfred diz assim, eu até ia elogiar o programa e tal, não sei o quê. Envio um abraço a todos os participantes com essa discussão inteligente entre vocês. O Jorge Leffer, que fazia muito tempo que não se manifestava no programa, e aí vem uma boemba, como diria o nosso amigo lá. Magda, Macaco Simão. esses dois senhores à esquerda do vídeo, Deve ser esse dois aqui. aí, Daqui aqui não. Sim, são aqui não dois tem. reacionários insuportáveis. Olha, E um deles falta com a verdade. Refiro meu advogado. olha. É contigo. Quem é? Tá, mas Jorge Leffer. Tá, mas o Jorge, você tem que dizer Calma, por que que calma. Não Não, fala. mas não, ele tem que dizer aonde que eu estou faltando com a verdade. Ele tá bravo. É, mas é dois trabalhos, ele fica bravo. Mas de qualquer maneira, Jorge, sou grato a você pela audiência. Obrigado, continue com a gente. Já não sei Eu quando deve achei ser o Twitter sem bonito. querer. Ninguém fecha, senão eu não estaria bravo. Não, esse Jorge pode ficar bravo. Sem querer, eu Nasceu fechei o bravo. Twitter. Você sabe que o Messi está muito preocupado. É o jogador mais bem Quem, pago querido? do mundo. Quem? O Messi. É o jogador mais bem pago do mundo. Ele ganha apenas 74 milhões de euros por ano. É o jogador mais bem pago do mundo. Está muito preocupado. Isso dá quanto? Vezes 4? Quanto é que dá? Quase 300. Em reais? Todos. 300 milhões por mês. Né? O Cristiano Ronaldo está em segundo lugar. Cristiano Ronaldo, todo mundo é apaixonado pelo Cristiano. Cristiano Eu não acho ele Ronaldo, muito que ampliou seu almofadinho, faturamento em 13,4 Cristiano milhões Ronaldo de é euros. muito mulherzinha. Não, desculpa. muito Ele ganha, almofadinho. mas é um Muito grande jogador. metrosexual. Ele ganha só 67,4 milhões de euros. E o Neymar está recebendo apenas 43,5 milhões de euros. Só isso. E o pai dele ainda fazendo aquelas coisinhas ali para não pagar os impostos na Espanha. Vai ficar um aninho na cadeia. Ele está brincando na Espanha. O pessoal pensa que é brincadeira na Europa, como nos Estados Unidos. O Al Capone foi preso porque não pagou imposto de renda. Nossa, essa moda pega aqui. O Collor não foi posto para fora porque não declarou uma elba no imposto de renda? Ele ganhou. Eu vi a elba no pátio. Ai, vocês insistem, vocês parecem aqueles que a gente critica, sempre o mesmo assunto. Sim, não, mas não é. É que nós estamos dando a dimensão da notícia que o Mário Marcelo está falando. Magda, tu não está bem hoje, não está simpático. Olha aqui, ó. Tá, informação errada do Vitorino. Posso ler? Vamos lá. Tu vai explicar. Vamos ver. Valeu. Esse é o programa de hoje. Informação. O senhor Gustavo Vitorino, várias e várias vezes, afirma que a governadora Ieda entregou as contas no azul. Mas isso não é verdade. Muito bem. Ela manteve as contas no azul durante um tempo, mas entregou no vermelho. Quem afirma isso foi o secretário da Fazenda, Udi Cunha. A entrevista segue em anexo. É sempre bom se informar antes de propagar notícias que não são verdadeiras. Como é o nome do moço aí? O moço é José Guilherme Hudson. Seu José Guilherme, eu peço o seguinte ao senhor. Esqueça as palavras, entra no site do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vai lá e olha a prestação de contas de todos os governadores ano a ano. Vê como fechou a contabilidade do Estado e aí o senhor confere o que eu estou dizendo. Tá bom? Em vez de acreditar em entrevistas, que entrevista a gente diz o que quer e o que não quer, tá certo? Mas os números oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul estão lá para o senhor consultar. Então a Ieda teria sido a melhor governadora dos últimos anos. Eu não sei se foi a melhor ou a pior. Eu estou dizendo que ela foi a única que manteve nas últimas décadas o Estado do Rio Grande do Sul em azul. Não, então ela é excelente governadora, se ela manteve as contas em dia, acho que isso é o fundamental, né? Num estado falido como o nosso. Eu dou a informação, é que aí eles tiram ideologia da informação. Então, por favor. Boa noite, Carla. Pergunta pro Vitorino, pro Marne e pro Chicão. Nós, mulheres, não vamos responder. Não, conversa com nós. Só os homens. Pergunta machista. O que eles acham de a Venezuela fazer exercícios com caças russos, quase invadindo o espaço aéreo brasileiro? E o Maduro disse que vai reagir se acontecer um golpe militar no Brasil. Jorge de Caxias. Carla, lê meu WhatsApp, por favor. Maduro nunca disse isso aí é outro balão Mas está de internet. acontecendo né? isso, gente. Não, Isso é ele outro disse balão que de ia internet. intervir. Não. Ele disse que a Venezuela não Olhem juntos, não adianta. Ele falou que a Venezuela, com caça, a Venezuela não ficaria parada. Aí vai aquela coisa da Organização dos Estados com caça, Americanos, não sei. protesta, aquela coisa. Mas esse Maduro é doido de pedra, completamente maluco. Olha ele dizer que as mulheres não devem usar secador, porque as mulheres ficam mais bonitas
quando arrumam o cabelo com as mãos. Fica mais Isso porque selvagem. ele não tem o cabelo que eu Não, tenho. é porque ele não quer que gaste energia. doido. É pra não gastar energia, o secador. E ainda é falou verdade. que feriado, sexta-feira. Gostei do papo da moça da esquerda. Viu? Que você já foi o da esquerda. Eu já tô sentada estratégica. Não, tu tá, né? Mas tu tá na direita do vídeo. Ah, Isso direita foi do vídeo. a direita do vídeo. Eu tô aqui, a minha esquerda. Investigar quem é honesto para votar. Por isso, dá-lhe Bolsonaro. Foi o Orildo que disse isso. Olha, o Bolsonaro já... Aí vira piada, né? Não, mas O Bolsonaro já acharam um irmão dele lá na eu Assembleia já Legislativa de vi, São Paulo, eu lá ganhou já 17 vi. pau sem aparecer. O cara mora no Rio e já ganha deu 17 pau na problema. Assembleia Legislativa Bolsonaro de São já Paulo. tá meio... Já não tá com toda essa bola. É porque tem uma coisa, é preciso tomar muito cuidado, porque tem sites aí que foram montados, Tem... sites patrocinados por um lado e por outro, que ficam espalhando spam, que ficam espalhando a gente tem que ter muito inverdades. cuidado. Coisa tal. Então tem que tomar muito cuidado, ficam botando palavras às vezes na boca das pessoas. Pô, tem um cara aqui em Porto Alegre, o Luiz Fernando Veríssimo, que mais da metade dos artigos dele, das frases dele... Não são dele. Ele nunca escreveu, nunca disse As aquilo. pessoas dizem que é. Outro também tinha um O Arnaldo comentarista da Jabor Globo, também aquele tem cineasta. muitos memes do Arnaldo Jabor. Aquele Não é nada cineasta dele. da Globo, como é o nome dele? O Arnaldo Jabor. Acabou de falar. Não é nada dele. A maioria Ele não não é escreveu dele. nada Arnaldo daquilo. Jabor é um gênio. É um gênio. É um gênio. Aí tem que ver o vídeo dele, né? O que ele diz, né? Ah, para com E assim Ah, mesmo. sim, ele é. Ele Passou é, anos sim. mamando nas tetas Ele da é, Ibrafil. mas ele é. Ibrafil dele. Amolece teu coraçãozinho. Tu sempre tem uma palavra, mas... E a Luana Piovani, hein? O que que é? Já saiu a tal da Playboy da Luana? Já saiu, rapaz, o Photoshop ali deu trabalho. Não, Ai, não, mas a deixa. Luana Piovani, ela é polêmica no seu Twitter. Sim, Porque sim, ela uma xinga das mesmo, ela não pessoas, quer nem saber. tá linda, maravilhosa, não sei o que, ela não leva gosta desaforo de pra ser... Aí quando uma disse assim, não, mas esse bumbum Bumbum. é falso, ou tá com Photoshop aí. Ela soltou os cachorros. ela soltou. Não, ela não leva foi desaforo pra tão casa, não. não. É fio Ela é linda desencapado. de corpo. Mas ela levou, ela Tem foi 39 com anos. tudo. É um pouco demais, né? Acho ela um pouco Ela polêmica posou agora demais. na Playboy? É. Depois Teve gêmeos e fotografou com o Playboy. Olha aqui, ó. E vamos parar também. Depois com o do seguinte, Olha gêmeos. aqui, ó. Querem implicar com ela, porque ela é rabugenta, ela é uma implica coisa e tal. Mas é uma mulher muito bonita. Mas claro que é. É uma mulher claro bonita, que é uma boa atriz, coisa e tal. Agora o pessoal implica porque ela é fio desencapado. Os caras provocam, ela responde, solta os cachorros mesmo. Ela Aí eles pode reagem responder. Aliás, ela tem todo o direito de responder, né? Aliás, a gente sabe bem disso, né? A gente que trabalha com E ela rede nem social, sempre é muito isso, educada, aquilo. né? Ela não Mas é ela muito não é educada. nada educada. Ela é uma pessoa de Nada. mau humor. Nada. Ela tem, como diria minha mãe, ela poderia ter o apelido de chamate leão, aquele que já vem queimado. Tu diz, oi por quê? Oi, por quê? Oi, por quê? Eu te perguntei alguma coisa? Outra que é muito engraçada na internet também, que não leva desaforo pra casa, é a Preta Gil. A Preta xinga. Mas depois que ela casou com um guri bem novinho, ela ficou melhor. Se acalmou. Se acalmou super bem. Ela tá super bem, tá ocupada. Eu vi que ela tem um namorado, né? Marido casou de casaram, véu, grinalda, flor de laranjeira, tudo. legal. É verdade. Casou super bem. Quer dizer, super bem, não sei, mas... É que a internet propiciou público, espaço para muitas pessoas, até de forma um tanto que privada. Muitos artistas que eram conhecidos apenas no palco, ou em telenovelas, ou no cinema, enfim, passaram a se tornar mais humanos com a internet a partir do momento que eles começaram a interagir com os internautas no seu Twitter, no seu Facebook, enfim. Então muita coisa se tornou mais transparente. Se por um lado é muito legal, por outro lado é muito perigoso, porque o artista, eu acho que precisa se preservar um pouco mais. Eu acho que ele tem que vender a sua arte. Eu acho que ele não tem que levar como o político. Eu não gosto de político que tem componente espalhafatoso. Aquele sujeito... Teve um político desse, eu não lembro o nome dele, um deputado, que vestiu uma roupa de presidiário, sei que, botou um chapeuzinho, coisa e tal. Eu não acho isso legal. As pessoas têm que se preservar. Eu acho que artistas, ele vende a sua arte, ponto. Sua vida privada tem que ser respeitada. Eu acho que o político ele tem que ser conhecido pelas suas posições políticas, pela sua ideologia, por como ele vota, coisa e tal. Mas a partir do momento que começa a confusão, o sujeito começa a fazer macaquice, começa a fazer bobagem, para aí. O Tiririca, que é um palhaço, o Tiririca puxou o freio.
O Tiririca puxou o freio. Ele é dos parlamentares mais assíduos. A gente brinca e sacaneia aqui, mas o Tiririca é dos parlamentares mais assíduos do Congresso Nacional. Ele vai fazer todas as sessões. Não, ele é um artista, ele tem contrato com televisão, ele faz aquelas coisas. Mas olha como ele se comporta como parlamentar. Nunca viu o Tiririca fazendo palhaçada no plenário. Nunca viu o Tiririca dando entrevista besta. Quando ele está de terno e gravata como deputado, ele responde como deputado, com bom humor, com as limitações que ele tem. Até porque eu acho que como ele é artista, ele respeita também a arte. Aí é que tá. Tem que separar as coisas. É o protocolo do cargo. Eu gostaria de falar de um filme que eu assisti ontem à noite, chamado Massacre em Roma. Esse filme foi rodado em 1973, estrelado pelo Richard Burton e pelo Marcello Mastroianni. É uma história verídica acontecida na Itália depois da capitulação, digamos assim, do Mussolini. Quando Mussolini foi preso, os partisãs, os revolucionários italianos contra a tomada de Roma pelos alemães, nazistas alemães, fazem um ataque e matam 30 alemães. Vem a ordem de Berlim. Para cada alemão morto, 10 italianos serão mortos. Então, eles não tinham onde matar essas 300 pessoas. Eles conseguem um lugar chamado as Fossas Ardeatinas, que foi o lugar onde foi realizado esse massacre. É um filme fantástico, Marcello Mastroianni, uma interpretação falando inglês, ele não está dublado, ele fala inglês, e o maravilhoso Richard Burton. Se você não assistiu esse filme, é um filme de 1973, você deve assistir porque é um filme maravilhoso. Você dá um look? Eu também quero dar um look. Eu quero dar um look. Um abraço, um beijo na Fernanda e na Letícia, que é a mãe da Fernanda, são parentes do Sérgio Clavé, que já me pediu desde a semana passada, manda um beijo, elas assistem todos os dias, então beijo. E também beijo pra Nídia, que hoje encontrei no shopping em Praia de Belas. Ela disse que adora, que não se comunica nem pelo WhatsApp, porque não adianta, os netos já tentaram ensinar, mas ela não quer, mas que ela é super fã do programa, então vai um beijo só para mulheres agora. Eu queria dar um look, Magda, para a Cris, que é cunhada do Jorge Alimão, lá de Osório, o pessoal de Osório sempre ligado no nosso programa, e um abraço para o Jorge, que fez o aniversário dele, e também para a Salete Borges, a mãe do Vitor Borges, nosso amigo, e também grande. Aliás, o aniversário no final de semana estava bem bom, né? Estava legal, inclusive o Jorge, produzido de calça de jeans, a nova moda agora, mano, é aparecer as cuecas, né? E a cueca mais legal você está botando as pernas. Dolce & Gabbana Bordeaux agora, que aparece bastante, sabe? E aí eu falei na Rádio Grenal e o Darcy malhou para mostrar cueca. O cara não mostra o que tem. Quem tem o que tem de bonito mostra. O êmulo do Darcy é o Vitorino. É o Vitorino, mas se o Vitorino é um cara boa pinta e ganha o mulherio, ele tem que ser com a barriga tanquinho dele. É isso aí. É tanquinho mesmo. Cheio de roupa. Cheio de roupa. Super tanquinho. Olha aqui, ó, saiu uma nota fiscal que foi descoberta pela imprensa aí no final de semana, já pipocou a nota fiscal. Uma nota fiscal do Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro. Sabe quanto num processo que o seu Roberto, o advogado do Lula, ganhou? 18 milhões. Num processo defendendo o Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro. Agora eu vou te fazer a mesma pergunta que tu faz para tu comentar. Tu acha que isso é verdade? Desculpe, a nota fiscal está publicada. Nota fiscal publicada na imprensa, saiu no jornal Globo de ontem. Ele foi reproduzido. ganhou como honorários? Honorários. Poxa. Estão dentro da lei. Nada de ilegal, recebeu dentro da lei. A curiosidade só é o fato que o seu Roberto Teixeira é o advogado do Lula. Só essa curiosidade. Deve ser um bom advogado. Para ganhar 18 milhões de honorários de um processo. Não. Silêncio. Hoje é dia. Aliás, preste atenção. É contigo hoje, né, amiga? Sério? É sério, é contigo hoje. Ah, tá. Né? Contigo hoje. Eu acho que é. Né, o sétimo A elemento? Carla é a devassa do dia. A Carla é a devassa do dia. É e-mail hoje? É o WhatsApp. Ah, sim. Então tá. Prepara. Aproveitem que hoje está terminando mais uma fase da mini cervejaria Devassa aqui no nosso programa. Um voucher de R$70 para aquele que for o primeiro a escrever a frase do programa.
vai ganhar de presente do nosso programa um voucher de R$70 para desfrutar na mini cervejaria Devassa, no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. E a frase é a seguinte: eu hoje vou me dar bem, ponto. Vou levar essa devassa, ponto. Certo? Tá valendo a partir de agora, 9977-7001, vale para o WhatsApp. Eu hoje vou me dar bem, ponto. Vou levar essa devassa, ponto. Ok? Não escrevam ponto, por favor. Não. O ponto é só aquele pinguinho. Exatamente. É só aquele pinguinho. Aquele pinguinho. Mário Barcelos, aniversariante? Eu só gostaria de falar do Dr. Emílio Ribas, essa grande figura, esse grande sanitarista, esse médico extraordinário, o homem que criou o Instituto Butantan em São Paulo. Era uma área, era uma fazenda que tinha ao lado do Rio Pinheiros e o nome era Butantan. Daí cria-se esse nome, Instituto Butantan, onde o Dr. Vital Brasil também trabalhou durante muitos anos. E o Dr. Emílio Ribas, que dá o seu nome a alguns hospitais do Brasil e outros nosocômios, ele sempre teve em mente a criação de vacinas, porque naquela época, no século retrasado, as pessoas que viviam no interior, ou viviam mesmo numa cidade como São Paulo, onde existia muito mato, os ofídeos, as cobras mordiam muito, né? Então se cria esse Instituto Butantan para que as vacinas fossem produzidas no Brasil. E o doutor Emílio Ribas foi o primeiro grande médico brasileiro a criar as primeiras vacinas contra o veneno de cobras no Brasil. Inclusive, quem for a São Paulo, visite o Instituto Butantan ali na Vital Brasil. Você vai ver coisas fantásticas, você vai assistir coisas fantásticas, é um lugar maravilhoso. Você não vai pensar que está dentro da cidade de São Paulo. É uma fazenda. Você vai caminhar, ver, falar com as pessoas, conversar com médicos e conhecer o Instituto Butantan. Quando você for a São Paulo, vá ao Instituto Butantan, no bairro do Butantan. Aliás, o Instituto Butantan, só para completar a informação, o Instituto Butantan está liberando agora, no dia 15, as doses das vacinas contra o H1N1. Todos os estados brasileiros estão tentando antecipar, o Rio Grande do Sul vai antecipar, em vez da vacinação nacional, que começa no dia 30 de abril, o Rio Grande do Sul vai antecipar para o dia 25, por conta da premência e do alto número de casos de H1N1, o vírus influenza, que está atingindo o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul e mais 8 estados já confirmaram que vão antecipar para o dia 25. As vacinas estão chegando ao Rio Grande do Sul entre o dia 15 e o dia 20, e a partir do dia 25 vão estar à disposição para as pessoas. E eu recomendo tomar a vacina, porque, olha, eu tive essa experiência familiar agora e foi terrível. O H1N1... Pois é, que tem uma pessoa que morreu, né? De 10 casos, 4 morreram. O índice de mortalidade é devastador. Quem não for atendido em 48 ou 72 horas, morre, gente. Morre. É gravíssimo. A gente chama de gripe, mas as características se assemelham à gripe. E esse é o maior perigo. A pessoa pensa que está com gripe. Remedinho. É uma tosse convulsiva, mal-estar, dor nas juntas. Se você sentir esses sintomas e a tosse se tornar convulsiva a ponto de você ter dificuldade de respirar, corre, porque em 72 horas esse vírus mata. A pessoa morre afogada no seco. Eu hoje vou me dar bem, vou levar essa devassa, certo? É isso aí, isso aqui não assinou, não colocou o CPF, não colocou o nome. Não, mas não dá para dar o telefone da pessoa? Foi a primeira a escrever. Não, tem que ser com nome e coisa. Então não vale, tem que ser o próximo. Então vamos para o próximo. Sobre o Instituto Butantan, quando você for nome, né? ao Instituto Butantan, existe uma série de painéis, existe um corredor muito grande com todos os painéis, desde as primeiras fotos tiradas a partir de 1901, quando foi fundado o Instituto Butantan. O prédio principal é da época. Ali você vai ver fotografias do Dr. Emílio Ribas, fotografias do Dr. Vital Brasil, as primeiras cocheiras, os primeiros primatas que foram trazidos da Índia, o Rhesus, porque o RH vem de Rhesus. Você vai aprender muita coisa indo a São Paulo, indo ao Instituto Butantan. Recomendo, é um belo passeio. E alguns primatas vieram para o sul do país, né? Mas por que você apontou para o Não, eu só queria saber. O
óculos é Prada. Lindo, maravilhoso. Estilo cinema. Quem me deu foi o aniversariante do E tem dia. um passeio de... Pô, ele fez aniversário, não é um presente? Claro, eu sou uma parte fraca do coração. Meu Deus do céu. Não, eu estou aproveitando aqui a dica do Marne sobre o Instituto Butantan e um passeio lindo que tem para se fazer em São Paulo também, o tempo que eu morei lá, é o Museu do Ipiranga. É um dos museus mais lindos que eu visitei na minha vida e é no Brasil, né? Não é no exterior. São Paulo é outro mundo, né? Bem na verdade. Tem muitas possibilidades, né? E tem as águas de todos os rios brasileiros. Na entrada, todos os rios, é muito, muito bonito. Olha, vale a pena quem tiver essa oportunidade. Paula Vargas. Paula Vargas. Eu hoje vou me dar bem, ponto. Vou levar essa devassa, Isso ponto. aí. Algumas pessoas não colocaram ponto no final, outras foi complicadinho. Tá, vai complicar. Muito bem, muito bem. bem direitinho. Parabéns, Paula, Paula tudo. Vargas. Mas, Magda, Fala, querido. seguinte, eu queria dar um toque pro Mário. Fala. Ontem eu vi pela 15ª vez, 20ª vez, o filme Falcão Negro em Perigo. Porque eu analiso muito aquele filme, Black Hawk Down, sobre a entrada dos americanos na Somália. Sabe quantos americanos morreram em toda aquela operação na Somália? 17. E 1.500 somalis. E fizeram todo aquele auê, um super filme, por 17 mortos. E os somalis, quase 1.500. Eu fico pensando em Porto Alegre, ali morre muito mais pessoas por dia. Por um governo ineficaz, que não tem um mínimo de segurança, e lá faz um filme. Não, e agora vão mandar policiais militares para os Jogos Olímpicos. Não tem condições nenhuma. Vão mandar para os Jogos Olímpicos. E assustador. Não dá para sair de casa. Assustador. Acho que tem que ser feriado. Vão ficar lá, diz que ele tem que decidir, mas ao mesmo tempo, na sequência da notícia, ele não tem como dizer que não. E é para reforçar a Guarda Nacional. Fizeram uma manifestação E ontem. tu pergunta para ele, ele só diz, o Tarso deixou assim, tudo já faz um ano e meio já que terminou a operação. Tarso já passou. Ele não tem competência para Mas melhorar essa isso. manifestação que fizeram ontem, pela manhã, de frente à casa do governador, bonito o edifício que mora o governador, ele não estava em casa. Ele mora aqui Fizeram na Diário de Notícia, né? Não estava em casa? Não estava em casa. Devia estar em Caxias. Aliás, o Sindicato dos Profissionais de Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Sul está pedindo intervenção no Estado do Rio Grande do Sul. Eu conversei com o presidente hoje e ele disse que eles estão ingressando em juízo com uma ação, desistiram do impeachment, eles preferem pedir a intervenção no Estado do Rio Grande do Sul. Porque aqui entre nós, né, gente, esse negócio de salário é devastador. Não dá. O cara fica recebendo toda semana 500 pratas, 250 pratas. Aqui não piga E tem uma justificativa de que também os secretários também estariam recebendo parcelado. Olha, Essa justificativa... Essa eu não acredito. Essa justificativa é uma justificativa meio jeca. Eu não ouvi isso. Pô, eu acho que não dá, gente. Policial na rua, policial com arma na cintura correndo atrás de vagabundo e com carnê vencido em casa, o que é isso? Aí não dá. Para, é falta de respeito. Professores aí, tem professor sendo ameaçado. Nós ouvimos aqui. Professor sendo ameaçado, já ganham mal. Ainda não vão ganhar. E aí estão dando aula em tempo bem menor, quer dizer, os alunos estão nós temos a visita da Anistia Internacional aqui na sexta-feira, à noite. A Anistia Internacional. Eu falando junto contigo. A Anistia Internacional esteve aqui na sexta-feira para tratar dos casos de mortalidade de meninos negros, né, no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. E em virtude desse surto, né, desse último período que a gente está vivendo aí de tanta insegurança, né? Então foi bem pesada a reunião. No final de semana foi de quase 30 mortes. Não, a gente está numa guerra. Nós estamos aqui em Porto Alegre numa guerra civil. E aquele maluco lá em Tramandaí, o maluco vai lá, mata a mulher, aí rouba um carro, atropela, uma coisa horrorosa. Agora você viu, Mani, esse cara de... Não, o cara de Tramandaí, esse cara craqueiro. O cara teve um surto de maluquice, matou a mulher a facada, aí roubou um carro do vizinho, aí pegou um outro carro, o cara fez um rolo terrível. Aí foram olhar a ficha do cara. O cara já tinha 2 condenações por homicídio, tinha não sei quanto porte de arma, furto, ameaça. Esse cara estava na cadeia há muito tempo, estava solto. Olha a fragilidade das leis namorando ainda. A fragilidade das leis brasileiras. Tem que ter um recrudescimento das leis brasileiras. Porque depois o cara diz, mas a justiça solta porque o juiz disse aquilo.
Pô, é muito fácil você acusar o juiz, mas está lá na lei, o juiz tem que cumprir. Então, Pois é, mas sabe, mudar a lei, em gente. coisas assim bárbaras, que chocante as novas imagens do acidente, aquele da 24 de outubro, do domingo passado. Da Guete. Da Guete. Que coisa é que coisa é 24 de outubro com Guete? Que coisa triste, que cena nojenta, tu veres aquele rapaz descendo do carro, caminhando, aqueles corpos sendo jogados na calçada. Como é que aquela pessoa sai daquele lugar? Como é que ele foi para casa? Não deu atenção para nenhuma. Como é que ele Que a foi menina no tenta outro se levantar. dia na É polícia? horrível, né? Com um Como é que essa advogado. pessoa olha para Eu já alguém? falei. Como é que essa pessoa dorme? Ele Gente. riu dos outros. Não, eu não E sei. 39 anos, não era um menino, né? E foi com o advogado. Como é que essa pessoa tá solta? E foi com o advogado e disse que Como é que essa só fala de juízo. Como é que a Uma justiça arrogância permite ainda. que essa pessoa sente na frente de um delegado E foi com e o diga que não vai Foi com um falar? baita advogado, com um baita grana. Gente, Por isso que eu levantei aquele dia aqui, Maria. tá tudo errado. Porque eu acho que o delegado tinha que mudar de não interessa Tu pra gente. imaginar uma coisa É um absurdo dessas, aquilo, é um estrago que imaginar ele uma fez. coisa dessas é muito triste. Agora, eu fiquei olhando aquilo, é muito cruel. Como é que uma pessoa consegue ter coragem de virar as costas para aqueles corpos Porque atirados na calçada? nada representa nada para ele. A arrogância do cara foi. Gente, tem que haver uma justiça Não tem, divina. mas não tem. Ele vai sair Tem leve, que, vai não, sair. mas não, é uma justiça divina. Não, tá em casa, já deve estar dirigindo de Ele novo. tá dirigindo, tá rindo de nós aqui, babacas. Eu tenho um dia assim, Mas isso um monte de gente está com Por carteira de embriaguez, Mas isso por aí é uma alta coisa- velocidade, por tudo. Já tinha não sei quantas multas. Mas isso aí é uma coisa que indigna a gente, porque pega o outro lado da moeda. Tem profissionais que dependem da direção, que é o seu trabalho, que não estão dirigindo, porque atrasaram a transferência do carro 4 pontos. Aí um radar que era 60 km por hora passou falando no celular, mais 4 pontos. vezes. Aí, ou seja, e gente que foi séria, honesta, Tava cumpriu, fumando no foi carro, lá mais e 5 pontos. foi lá e entregou a sua carteira. Gente que está deixando de trabalhar por causa disso. E gente dessa espécie, que a Magda acabou de relatar, quer apostar, está em casa e dirigindo. E rindo de nós, dizendo segura usar outro áudio, vai escolher a cor. Tu imagina, eu fiquei chocada olhando aquele vídeo. Tu imagina que esse ser, ele estava ali. Ele olhou aquelas pessoas. E não fez nada. Com a moça com Ele traumatismo causou aquele acidente. Mas nem a SAMU chamou, nada, ele não fez nada. Abandonou o amigo dele. Abandonou o amigo dele. Não, e como é que não pede a prisão preventiva? Isso é o fim da picada. Fim do mundo. Como que não pede? Entrega os bandidos. Olha, um dia tu vai me dar razão. Olha a pergunta de $1 milhão da Carla. Como? Por que até agora ninguém pediu a prisão Um preventiva? dia tu vai me dar razão quando eu disse que as pessoas de bem nessa cidade tinham que criar uma comissão e negociar com o crime organizado para eles policiar a nossa cidade. Nós não temos mais nada aqui. Senhoras Aqui e senhores, é Bagdá. desculpa se eu mesma ocasionei ou causei um final de programa tão triste, mas me ocorreu agora, desculpa. Obrigada pela sua companhia, nós voltamos amanhã com mais uma Atualidades Pampa. Obrigada, Ariane, espero que tenha gostado de estar aqui conosco. Obrigada. Amanhã a gente volta. Beijo, durmam bem. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.